No dia que meu marido morreu, meu pai disseram que não podiam comparecer, pois estavam curtindo a festa da minha irmã, mas exigiram 50% da herança, que ele deixou. Porém, minha filha lhes deu um envelope que os deixou sem palavras. Meu nome é Valentina, tenho 32 anos, e na terça-feira passada, meu marido Lucas morreu de um ataque cardíaco fulminante. O choque ainda não passou. Quando liguei para meus pais, soluçando incontrolavelmente, minha mãe disse: "Estamos comemorando o aniversário da Isabela agora. Isso pode esperar até amanhã?" Minha filha de 8 anos, Laura, e eu ficamos sozinhas naquela noite, abraçadas enquanto nosso mundo desmoronava. Eu nunca imaginei que minha família nos abandonaria em nossa hora mais sombria, mas o que eles fizeram a seguir foi ainda pior. Lucas e eu nos conhecemos durante o 2º ano em uma grande universidade federal. Eu estava com dificuldades em economia, e ele era o monitor charmoso da disciplina que ficava depois da aula para me ajudar a entender as curvas de depreciação. Sua paciência foi a primeira coisa pela qual me apaixonei, seguida rapidamente por sua risada contagiante e pelo jeito que seus olhos se enrugavam nos cantos quando ele sorria. Namoramos durante toda a faculdade, e ele me pediu em casamento no dia da formatura, escondendo o anel dentro do meu canudo de diploma. Casamos jovens, aos 23 anos, ignorando os avisos de amigos que diziam que deveríamos aproveitar a vida antes de nos estabelecermos. Mas Lucas era a minha vida. Ele era a pessoa com quem eu queria experimentar tudo. Depois de terminar sua pós-graduação em finanças, Lucas conseguiu um emprego em uma conceituada consultoria financeira em uma grande capital. Ele subiu na carreira rapidamente, impressionando clientes com sua abordagem honesta e cuidado genuíno com o bem-estar financeiro deles. Ele não era apenas bom com números, era bom com pessoas. Passamos 5 anos maravilhosos como casal antes de decidir tentar ter um bebê. O que pensávamos que seria uma jornada fácil se transformou em 3 anos de coração partido, 2 abortos espontâneos e uma rodada fracassada de fertilização in vitro. Estávamos emocionalmente exaustos e financeiramente esgotados. Começamos a discutir a adoção quando, inesperadamente, engravidei da Laura. A gravidez foi difícil. Fiquei de repouso absoluto nos últimos 2 meses, e Lucas trabalhou de casa para cuidar de mim. Quando Laura finalmente chegou, Lucas chorou mais do que eu, segurando seu corpinho minúsculo contra o peito como se ela fosse feita de vidro. Por 8 lindos anos, fomos a família que eu sempre sonhei em ter. Lucas treinou o time de futebol da Laura, mesmo sem saber nada sobre o esporte. Ele nunca perdeu um evento escolar ou uma consulta médica. Havia sinais de alerta sobre sua saúde que ambos ignoramos. Dores ocasionais no peito que ele atribuía ao estresse. Falta de ar que ele culpava por estar fora de forma. O médico disse que sua pressão arterial ligeiramente elevada era normal para um homem se aproximando dos 40 anos com um trabalho de alta pressão. A manhã em que tudo aconteceu começou como qualquer outra terça-feira. Lucas fez panquecas em formato de dinossauro enquanto eu preparava o lanche da Laura. Ele nos beijou, prometeu chegar em casa cedo para a exposição de arte da escola da Laura e foi para o trabalho. Suas últimas palavras para mim foram: "Não se esqueça de comprar mais mel, do de verdade, não aquele xarope artificial." Às 10h47, meu telefone tocou. Era Camila, a assistente de Lucas. Sua voz tremia tanto que mal conseguia entendê-la. "Valentina, o Lucas, ele desmaiou durante uma reunião com um cliente. A ambulância está aqui. Lembro-me de deixar minha xícara de café cair." Liguei para nossa vizinha, Dona Elza, para buscar a Laura na escola e dirigi para o hospital, quebrando todos os limites de velocidade. Mas eu cheguei tarde demais. Lucas foi declarado morto às 11h23, minutos antes de eu chegar. "Ataque cardíaco maciço", disseram. Ver o corpo de Lucas foi surreal. Ele parecia estar dormindo, exceto pela quietude antinatural de seu peito. A parte mais difícil foi dirigir para casa, sabendo que eu tinha que contar a Laura que seu pai nunca mais voltaria. Quando ela entrou no carro depois da escola, sentiu imediatamente que algo estava errado. "Cadê o papai?" "Ele prometeu vir à minha exposição de arte hoje à noite." Parei o carro no acostamento. Virei-me para ela e peguei suas mãos nas minhas.
Laura, meu amor, algo muito triste aconteceu hoje. O papai ficou muito doente no trabalho e o coração dele parou de funcionar. Seu rosto se contraiu em confusão. Os médicos não podem consertar? A esperança inocente em sua pergunta quebrou algo dentro de mim. Não, querida. Quando o coração de alguém para de funcionar completamente, os médicos não podem consertar. O papai morreu hoje. Ela me encarou, seus olhos azuis, tão parecidos com os de Lucas, processando a informação. Então ela perguntou: isso quer dizer que o papai não vai voltar para casa? Nunca? Quando assenti, incapaz de falar por causa das lágrimas, ela soltou um uivo que não parecia humano. Era o som puro do coração de uma criança se partindo. Eu quero o papai. Por favor, eu quero o meu papai. Não havia nada que eu pudesse fazer a não ser abraçá-la e chorar com ela. Naquela noite, depois de finalmente conseguir fazer Laura dormir na minha cama, agarrada a uma camiseta suja de Lucas, o peso total da minha perda me atingiu. Sentei-me no chão do banheiro e desabei. Precisava dos meus pais. Com as mãos trêmulas, liguei para eles. Minha mãe atendeu no 5º toque, com o som de risadas e música ao fundo. Valentina, posso te ligar de volta? Estamos no meio do jantar de aniversário da Isabela. Mãe? Engasguei, mal conseguindo formar as palavras. O Lucas morreu hoje de manhã. Ele teve um ataque cardíaco no trabalho. Ele se foi. Houve uma pausa. Ouvi-a cobrir o telefone e dizer algo a alguém. Quando voltou, sua voz estava um pouco mais sombria, mas ainda distraída. Meu Deus, que terrível! Você tem certeza? Talvez tenha havido um engano. Eu vi o corpo dele, mãe. Não há engano. Bem, isso é um choque e tanto. Mas, querida, estamos no meio da celebração dos 40 anos da Isabela. Todos estão aqui. Temos os fornecedores. Você pode se virar hoje à noite e nós passamos aí amanhã, quando as coisas se acalmarem? Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. A festa de aniversário da minha irmã tinha prioridade sobre a morte do genro dela. Meu pai pegou o telefone. Valentina, que notícia horrível. O seguro de vida do Lucas estava em dia? Você sabe, você deveria ligar para a seguradora amanhã cedo. Não um estou indo para aí, não um o que podemos fazer para ajudar, mas uma pergunta sobre o seguro de vida. Não acredito que essa é a sua resposta, eu disse, minha voz oca. Meu marido acabou de morrer. A Laura perdeu o pai e vocês estão numa festa. Ora, Valentina, disse meu pai naquele tom condescendente que ele usava na minha infância. A Isabela planejou este aniversário por meses. Não podemos simplesmente sair. Seja razoável. Esqueçam que eu liguei. Disse e desliguei. Naqueles minutos, mensagens de amigos começaram a chegar. O colega de faculdade de Lucas, o primo dele, minha colega de trabalho, até uma amiga do ensino médio. Estranhos e amigos distantes mostraram mais compaixão do que minha própria família. Dona Elza, minha vizinha, veio com uma travessa de lasanha e sentou-se comigo enquanto eu tentava fazer uma lista de pessoas para notificar. O funeral de Lucas foi marcado para sábado. Aqueles dias passaram em uma névoa de arranjos e papelada. Meus pais ligaram uma vez, brevemente, para perguntar a que horas começava o velório. Não ofereceram ajuda. Não perguntaram como Laura estava. No dia do funeral, Laura insistiu em usar um vestido azul, porque o papai sempre dizia que eu parecia uma princesa de azul. Chegamos à capela 1 hora antes para receber as pessoas. Os colegas de Lucas vieram primeiro, sombrios em seus ternos escuros, muitos chorando abertamente. Cada um deles dedicou um tempo a Laura, compartilhando pequenas histórias sobre o pai dela. Meus pais e Isabela deveriam chegar cedo, mas mandaram uma mensagem 20 minutos antes do início, dizendo que estavam atrasados por causa do trânsito. Eles finalmente entraram enquanto as pessoas já estavam se sentando, fazendo um pequeno alvoroço ao encontrar seus lugares na primeira fila. O trânsito estava terrível, sussurrou minha mãe, abraçando-me brevemente, seu perfume avassalador. E a Isabela teve dificuldade em encontrar algo apropriado para vestir com tão pouco tempo. Pouco tempo.
como se a morte de Lucas fosse um jantar inconveniente. Durante a cerimônia, eu estava dolorosamente ciente de Isabela, checando o celular. Meu pai olhando para o relógio. Minha mãe, enxugando olhos secos para fazer cena. Enquanto isso, o irmão de Lucas, Mateus, que voou do Japão, parecia verdadeiramente devastado. Ele sentou-se ao lado da Laura, segurando a mão dela durante todo o tempo, seus olhos azuis idênticos cheios de lágrimas. Quando chegou a hora do elogio fúnebre, eu não tinha certeza se conseguiria. Mas então olhei para a Laura, sentada ali, tão corajosa e pequena, e encontrei forças. Falei sobre a bondade de Lucas, sua integridade, seu amor ilimitado por sua filha. Falei sobre seu ódio irracional por Coentro e sua defesa apaixonada do Mel de verdade. Falei sobre como ele sempre colocava a família em primeiro lugar. A ironia amarga daquelas últimas palavras não me escapou enquanto eu olhava para meus pais, que já estavam juntando suas coisas, ansiosos para ir embora. Na recepção em nossa casa, ouvi meu pai conversando com meu tio Jaime. O Lucas estava indo muito bem naquela empresa. A trilha para se tornar sócio, o seguro de vida sozinho deve ser substancial. Sem falar nos investimentos. A Valentina estará com a vida feita. Levei tudo de mim para não confrontá-lo ali mesmo. Os pais de Lucas, Sônia e Ricardo, embora devastados, foram modelos de apoio. Sônia cuidou de Laura durante a recepção, garantindo que ela comesse. Ricardo organizou silenciosamente a limpeza depois, ficando até o último convidado sair. O contraste entre a família de Lucas e a minha era gritante. 2 semanas após o funeral, eu estava na mesa da cozinha tentando entender a papelada do plano de saúde quando a campainha tocou. Eram meus pais. Não sabia que vocês vinham, eu disse, abrindo a porta. Pensamos em dar uma passada, ver como você e a Laura estão, disse minha mãe passando por mim. Ela está na escola? Ótimo, podemos conversar abertamente. Isso deveria ter sido minha primeira pista. Depois de alguns minutos de conversa fiada, meu pai limpou a garganta. Valentina, queríamos falar com você sobre sua situação. Minha situação? Sua situação financeira, esclareceu minha mãe. Eu os encarei, sem compreender. Não sei o que querem dizer. O Lucas nos deixou bem amparadas. Sim, bem, era sobre isso que queríamos discutir, disse meu pai, inclinando-se para a frente. Sua mãe e eu estamos envelhecendo. Nosso fundo de aposentadoria sofreu um baque na última crise do mercado. A implicação pairou no ar. Vocês estão me pedindo dinheiro? Agora minha mãe teve a decência de parecer um pouco envergonhada, mas meu pai insistiu. Pensamos que, dada a posição de Lucas na empresa e seu seguro de vida, você estaria em posição de ajudar a família. A audácia do pedido me deixou sem palavras. Quanto vocês estão pensando? Perguntei, minha voz plana. Meu pai, aparentemente não percebendo meu tom, animou-se. Bem, estávamos pensando que algo substancial faria sentido. Talvez 50% do pagamento do seguro de vida. Isso garantiria nossa aposentadoria e deixaria muito para você e para a Laura. 50%? Repeti as palavras lentamente. 50% do sustento da sua filha viúva para garantir a sua aposentadoria? A filha que vocês não se deram ao trabalho de confortar porque estavam numa festa de aniversário? Ora, Valentina, não há necessidade de ser emocional sobre isso. É apenas planejamento financeiro prático. E nós viemos ao funeral. Que generosidade a de vocês, eu disse, minha voz pingando sarcasmo. Nós te criamos, Valentina. Minha mãe interveio. Pagamos sua faculdade. Pagar faculdade? Meu marido morreu? Gritei, toda a dor e raiva das últimas 2 semanas fervendo. Eu não ganhei na loteria. Eu perdi o amor da minha vida, o pai da minha filha. E vocês estão tratando isso como se eu tivesse ganhado um prêmio. A expressão do meu pai endureceu. Não há necessidade de ser dramática. O Lucas sabia dos riscos com sua condição cardíaca. Ele deveria ter se cuidado melhor.
Naquele momento, enquanto meu pai casualmente culpava Lucas por sua própria morte, algo estalou dentro de mim. Fora, eu disse baixinho. Valentina, seja razoável. Minha mãe começou. Fora da minha casa, gritei, a força da minha raiva me impulsionando. Como ousam vir aqui pedir o dinheiro do Lucas? Como ousam culpá-lo por morrer? Ele valia 100 de vocês, e vocês não se deram ao trabalho de confortar sua própria filha. Eles pareciam genuinamente chocados com minha explosão. Respeito se conquista, repliquei, minha voz tremendo. E vocês não conquistaram nenhum. Agora saiam antes que a Laura chegue em casa e ouça que tipo de pessoa seus avós realmente são. Eles saíram furiosos. Mais tarde, quando peguei Laura na escola, ela parecia mais retraída. Mamãe, por que o vovô e a vovó estavam na nossa casa hoje? Meu coração afundou. Você os viu? Sim. A tia da secretaria me deixou ir ao banheiro e eu vi o carro deles pela janela da escola. Eles perguntaram sobre o dinheiro do papai? Fiquei surpresa com a percepção dela. O que te faz dizer isso, meu amor? Laura olhou para as mãos. Eu ouvi o vovô no funeral, dizendo para o tio Jaime que a gente ia receber muito dinheiro porque o papai morreu. É verdade? Que minha filha de 8 anos tivesse ouvido tal conversa me deixou fisicamente doente. Sim, é verdade. Mas dinheiro não compensa não tê-lo aqui. Eu daria todo o dinheiro do mundo para ter o papai de volta. Eu também, meu bem, sussurrei. Eu também. Naquela noite liguei para Mateus e contei sobre a visita dos meus pais. Você está brincando comigo? Eles querem metade do seguro de vida do Lucas? Isso é insano, Valentina. Eu sei. Mas estou preocupada que eles não desistam. O Lucas conversou comigo sobre o planejamento financeiro dele, sabe? Ele era muito detalhista. Queria garantir que a Laura estivesse cuidada até a faculdade e além. Ele ficaria furioso com seus pais tentando tirar essa segurança dela. Acho que preciso falar com o Tiago, o advogado, só para me preparar. Boa ideia, concordou Mateus. E, Valentina, não deixe que eles te manipulem. O Lucas protegeu você e a Laura por um motivo. No dia seguinte, me encontrei com Tiago. Infelizmente, vejo esse tipo de coisa com mais frequência do que você imagina, disse ele. Mas posso te assegurar que está tudo blindado. O Lucas designou você como única beneficiária. Seus pais não têm absolutamente nenhum direito legal a nada disso. A tranquilidade deveria ter me feito sentir melhor, mas meu telefone vibrou com uma série de mensagens. De meu pai. Precisamos discutir isso como adultos. Me ligue. De minha mãe. Eu te criei melhor que isso. Família vem em primeiro lugar. E de Isabela. Você sempre foi egoísta, mas isso é baixo até para você. Mamãe e papai merecem mais. Naquela noite, meu pai ligou e deixou um recado de voz exigindo uma reunião de família na casa deles no domingo. Traga a Laura, ele disse. Envolver Laura nesta situação feia era a última coisa que eu queria, mas talvez fosse a hora de colocar tudo em pratos limpos. O vovô quer que a gente vá lá no domingo, eu disse a Laura. Ela ficou quieta por um momento. A gente tem que ir? Acho que sim. Às vezes é importante enfrentar situações difíceis diretamente. Ela assentiu, com um olhar de determinação. Tudo bem. Mas posso levar uma coisa comigo? Tenho uma ideia. Que tipo de ideia? Só uma coisa que o papai me ensinou sobre se defender, disse ela, enigmaticamente. No domingo, chegamos à casa dos meus pais e notei vários carros de tios e tias. Eles haviam convocado uma plateia. Meu pai sentou-se em sua poltrona como um juiz. Isabela estava no sofá, mexendo no celular. Tios e tias estavam espalhados pela sala. Obrigado por virem, disse meu pai formalmente. Temos assuntos importantes a discutir. Meu pai então repetiu a proposta, passando-me um documento impresso detalhando a distribuição justa que eles haviam elaborado. 50% para eles, 15% para Isabela. Eles haviam descoberto o valor exato do seguro, provavelmente através do meu tio Jaime, que trabalhava no ramo.
Vocês querem 65% do dinheiro destinado a garantir o futuro da minha filha? Declarei, impassível. A família cuida da família, Valentina, interveio minha mãe. Isso não é produtivo, cortou Isabela. O ponto é que você de repente ficou rica enquanto o resto de nós está lutando. E a segurança da Laura? Perguntei, minha voz se elevando. Você acha que o Lucas morreu para que vocês pudessem comprar um carro novo ou fazer cruzeiros? Nesse silêncio tenso, Laura de repente deu um passo à frente, ainda segurando seu envelope. Eu tenho algo a dizer. Ela anunciou com uma voz clara e forte que assustou a todos. Querida, os adultos estão conversando. Minha mãe tentou. Laura manteve-se firme. Isso também é importante. É sobre o meu papai e o que ele gostaria. O papai me ensinou que quando as pessoas te mostram quem elas realmente são, você deve acreditar nelas. E quando as pessoas só aparecem quando querem algo, elas não são realmente família. Ela se virou para meus pais. Vocês não vieram nos ver quando o papai morreu. Vocês não ajudaram a mamãe quando ela estava chorando. Vocês só vieram quando queriam dinheiro. A verdade crua da boca de uma criança de 8 anos pareceu pousar de forma diferente. Minha mãe vacilou. Meu pai parecia perdido. Laura abriu seu envelope e tirou uma folha de papel. Eu fiz uma coisa para vocês, porque sei que foi por isso que realmente vieram nos ver. Ela entregou o papel ao meu pai. Era um desenho de criança, mas projetado para parecer uma fatura. No topo, em caligrafia cuidadosa de Laura, lia-se: Fatura por amor e apoio verdadeiros. Abaixo, havia itens listados. Estar presente quando o papai morreu, R$0, não fornecido. Ajudar a mamãe quando ela estava triste, R$0, não fornecido. Me abraçar quando chorei pelo papai, R$0, não fornecido. Ser a voz de verdade, inestimável, mas não pago. No final, um total, R$0. Vocês vieram pelo dinheiro, certo? Disse Laura. Isso é o que vocês ganharam. O silêncio na sala era absoluto. As mãos do meu pai tremiam enquanto ele segurava o papel. Acho que terminamos aqui, eu disse baixinho, pegando a mão de Laura. Não entrem em contato conosco novamente, a menos que seja para se desculpar e mostrar uma mudança genuína. Enquanto saíamos, deixando minha família atordoada para trás, senti uma estranha mistura de tristeza e libertação. No carro, abracei Laura com força. Isso foi incrivelmente corajoso. Estou tão orgulhosa de você. O papai sempre disse que temos que defender o que é certo, mesmo quando é difícil. Eu estava certa, mamãe. Sim, meu bem. Assegurei-lhe, as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Você estava absolutamente certa. Nos meses seguintes, a divisão na família foi clara. Alguns ficaram do lado dos meus pais. Outros, como minha tia Bárbara, me apoiaram. Meus pais tentaram várias táticas de manipulação, mas eu me mantive firme. Mateus se mudou para perto, tornando-se uma presença constante e amorosa para Laura e para mim. Lentamente, com o tempo, após uma carta de desculpas que parecia genuína, comecei a permitir um contato cauteloso e supervisionado entre Laura e meus pais. Eles estavam em período de experiência e respeitaram os limites. Começaram a fazer terapia familiar. Até Isabela, depois de quase 1 ano, pediu desculpas, admitindo que seu comportamento foi motivado por um ciúme que durou a vida inteira. A jornada do luto não é linear. A dor aguda se transformou em uma tristeza que pode coexistir com a alegria. A família que emergiu da nossa perda não é a que eu esperava, mas é construída sobre uma base de cuidado e respeito genuínos, mais forte por ter sido testada. O verdadeiro legado de Lucas não foi o dinheiro, mas os valores que ele nos instilou, a coragem, o amor e a força para defender o que é certo. Como Laura disse um dia, a melhor maneira de lembrar o papai é ser gentil, mas forte como ele era. E é assim que o honramos, todos os dias.